nome de Jesus você não consegue ver. Quem faz obra do mal faz no oculto para ninguém ver. E só no mundo espiritual consegue saber. Quem é que faz alguma coisa do mal para alguém ver? É escondido, é no oculto. E só quem revela é as profundezas do Evangelho, Cristo. Então, meu irmão, eu não acredito nisso, não. Começa a acreditar, meu irmão, que existem pessoas que fazem obras do mal. Deuteronômio capítulo 8, Deus já usou o bispo aqui, ele não sabia, e eu já ia trazer essa palavra. E Deus já usou a boca dele, então está batendo tudo. Porque Deus já está no ambiente, eu pude sentir aqui. Eu não dou lugar, meu irmão, para bater meu pé. Eu não dou lugar para levantar minhas mãos, mas aqui eu senti o poder de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero que foca em mim. Em nome de Jesus, em casa você medita novamente nas escrituras que vai dizer assim. Deuteronômio, olha aí a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, que vai dizer assim: tendo os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, olha aí sua Bíblia, e possuai a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Olha aí, livramento de Deus pelos caminhos. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto este 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está em teu coração, se guardaria os seus mandamentos, sim ou não. 3. E te humilhou, e te deixou ter o quê? Fome. Te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teu pai o conheceu, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Senta aí, glorificando e exaltando as reis dos reis. Santo, santo, santo é tu. Exaltado é a tua palavra, engrandecido é a tua palavra. Quem estava ligado, conectado em nome de Jesus, a qual a mente não estava vagueando, olha aqui. Quem estava conectado estava no ambiente, começa a manifestar o poder da adoração. Glória a Deus. A irmã ali, qual é o nome da irmã? Da Rosa? Arliane. Ela estava cantando e louvando: sois limpo pelo Senhor Jesus. Sois limpo pelo Senhor Jesus. Não vou fugir do contexto. Sois limpo pelo Senhor Jesus. E enquanto eu estava ali, o meu pensamento estava me levando à palavra de Deus. João capítulo 15, verso 1. Vós já sois limpo pela palavra. Louvores da harpa manifesta a glória e poder de Deus. Glória, meu Deus. Então o que eu quero trazer aqui? Quer ser próspero? Quer ser uma mulher abençoada, um homem abençoado? Aí Deuteronômio começa a nos ensinar. Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Tendo os mandamentos que hoje vos ordeno. Tendo os mandamentos que hoje vos ordeno. Guardarei para os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Guardarei para os fazer, para vivais e multiplicais. Aonde estão os mandamentos, ministra? Os mandamentos do Senhor estão em Êxodo, verso 20. Os mandamentos do Senhor estão em Êxodo, verso 20. Quando voltamos para Êxodo, verso 20, Moisés escreveu lá na tábua os 10 mandamentos. Então ele começa a
não dá falta. Mas eu quero trazer aqui para que viveis e multiplicais uma mesa, um templo espiritual cheio, um corpo espiritual cheio, um templo espiritual cheio da presença da palavra de Deus. Para que vivais e multiplicais e entrais e possuai a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Tem a terra da promessa, a pastora Gislane? Tem. Mas antes de entrar na terra, verso 1 vai dizer: guardais a ordenança, obedeceis a ordenança. Há uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse povo agora sai ao deserto, em rumo agora à nova Canaã, em rumo à terra prometida. Mas agora esse povo vai dizer assim: e te lembrará de todo o caminho, há um trajetório, há um caminho a qual nós temos que passar. 2, olha aí. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto. Lugar de deserto, lugar de deserto, lugar de secura, lugar de fome, lugar de seca. Mas quem disse foi o Senhor Deus: lembra desse caminho por onde tu passar, aonde eu vou te guiar, e lembra-te de todo o caminho. Deus está dizendo: lembra de todo o caminho, ainda que nós vamos passar pelo deserto, mas há uma promessa, a nova Canaã. Mas é no meio do deserto que precisamos ter um banquete, o quê? Espiritual. Porque no deserto que nós passamos, ou que nós podemos passar, pode haver um desfalecimento de tudo, trazendo para o mundo natural. Passando pelo deserto não tem água, deserto não tem alimento, é secura. Meu irmão, o corpo começa a pedir água, o corpo começa a pedir alimento, o corpo está com fome, o corpo está com sede. Mas ele falou: nesse caminho que lembra do teu Deus, porque no deserto Deus vai estar lá. É nesse caminho que você vai passar, e te lembra de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, estando, presta atenção, porque Deus já falou aqui pela boca do bispo: deserto, quem vai ser levado para o deserto? Jesus. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para te humilhar. Jesus foi humilhado, vai ser levado para o deserto para te humilhar e para o quê? Tentar. Eu não tinha combinado nada com o bispo. Ele trouxe aqui Mateus 4, mas eu já ia direcionar para lá, para te humilhar, para te tentar, para saber que estava no teu coração, para saber o que estava no teu coração, se guardar os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome. No deserto nos humilhou, não? Para quê? No deserto ele nos humilhou, não? Deixou ter fome, sim ou não? Sim. Deus nos humilhou, permitiu que nós passássemos fome, os filhos de Israel, para saber o que, igreja? Para saber o que está dentro do teu coração. Olha aqui.
aqui, igreja. Depois você estuda em casa. Se possível for, eu passo lá no final do culto, Deuteronômio 8. Mas não foge de mim, não. Olha para mim. Olha para mim com reverência em nome de Jesus. Há uma autoridade espiritual no mundo espiritual. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teu pai o conheceu, para te dar a entender que o homem não vive só de pão. E é o mesmo povo, é o mesmo filho de Israel, que quando chega no deserto, que quando está no deserto, começa a murmurar contra Moisés, e começa a fazer lembrança. Deus falou que era para lembrar do passado. Quem aqui ainda está vivendo o passado? Lembra do caminho do deserto, não da terra do Egito. Não lembra do passado, lembra do caminho a qual eu te ordenei você passar pelo deserto. Aí parece, pastora Gislaine, que o povo está lá caminhando, o povo está lá andando. Chega no período de 40 anos. Aí vai dizer em Êxodo capítulo 16, o povo começa a murmurar no meio do caminho do deserto. O povo começa a falar: ah, mas não era bom, não seria bom que nós estávamos lá no Egito? Não nos faltava carne, não faltava pão, não faltava cebola, não faltava uma panela de comida. Mas Deus não falou que no deserto não ia sustentar. Mas está lembrando da panela do Egito, está lembrando da comida do Egito. Sabe o que Deus me traz, pastora? Quando ainda estava começando no decorrer do meu ministério, é para quem tem experiência de ministério, meu irmão, é para quem já passou períodos de ministério. Se eu estou aqui é porque eu já passei por muito deserto, já passei por vários desertos, mas não olhei para a panela do Egito, não voltei atrás do pão do Egito, não voltei atrás da carne do Egito, porque eu tinha que olhar a caminhada com Deus. Pastora, quando vim para o Evangelho de Cristo, Deus me abençoava. Antes mesmo, eu tinha tudo, sempre trabalhei, comprava do bom, do melhor, tinha cartão com valores muito altos, que isso agora não é para glória minha, não. E eu comprava, se quisesse tirar qualquer valor, carro ou moto, no valor alto eu conseguia tirar. Agora Deus vai ter um encontro comigo e me leva para a presença dele. E nesse decorrer dos primeiros anos, Deus começa a me provar. Vai eu entrar numa agência de carro, tentar comprar um carro, e não ia, não passava, não saía. E eu falava: Senhor, mas quando eu estava no mundo era fácil, era tudo muito fácil. E agora que eu estou na presença de Deus, as portas começaram a se fechar tudo. Aí eu fui buscar o meu pastor, fui pedir sabedoria para o meu pastor, assim, assim, assim. Aí ele começou a falar: Deus está te provando, para ver o que está dentro do seu coração, para ver se você quer Ele mesmo, ou se você quer voltar para o Egito, para ver se você quer Ele mesmo, ou se você ainda nesse caminho de deserto, você quer voltar, quer retroceder. Aí ele falou assim: olha, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste. Esse maná vem dos céus, nem teus pais o conheceu, para te dar a ordem que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da palavra do Senhor viverá o homem. De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
Quando nós voltamos lá para Mateus capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo 4, verso 4. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 4. Que vai dizer assim: Jesus agora vai passar por um período de 40 dias. A igreja ainda não está entendendo. O deserto foi quantos dias? O deserto foi 40 dias. Jesus agora vai passar 40 dias, isso, bispo? 40 dias sem colocar pão na sua boca. Meu irmão, eu cheguei em casa e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Não tirei a palavra, nem tomei banho, fui, coloquei os joelhos no chão e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Fiz uma oração, em seguida peguei as escrituras, Deus me levou para Deuteronômios. Em Deuteronômios Deus leva para Mateus capítulo 4 e assim sucessivamente. Aí no deserto o povo ficou 40 dias. E Jesus no deserto, agora antes de ser levado para o deserto, 40 dias sem comer pão, é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo demônio, pelo Espírito. Quem de nós não vamos ser tentados? Qual de nós não vamos ser tentados? Apresenta. Quem de nós não vamos passar por um momento de tentação? Ele é homem, como homem veio sobre a terra, em corpo de homem, em corpo de Deus. Foi tentado, é levado para o deserto, com fome, não comeu 40 dias, bispo. Foi levado para o deserto, chega ali naquele deserto agora. Ele agora está cheio do Espírito, ele agora está cheio de autoridade para ser tentado pelo diabo. E quem está cheio vai ser tentado, enquanto mais cheio vai ser tentado pelo diabo, meu irmão. Ei, Senhor, graça e bênção. O diabo vem de frente, Satanás vem de frente e diz assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Tentou Jesus porque Jesus estava com fome. Aí Jesus começa a manifestar em voz alta. Mateus capítulo 4, verso 4. Quem estuda em casa já fica na mente. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, olha o diabo, conhecendo-se a ele, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: ele, porém, respondendo para Satanás, ele ficou calado. Não. Ele ficou calado. Não. Respondeu. Ele respondeu. Precisa falar no mundo espiritual. O mundo espiritual só vai mover se você falar. O mundo espiritual não vai acontecer se você não falar. Eu falei para a moça assim: agora coloca a tua mão aí, por fé. Porque se eu não falasse, meu irmão, Satanás ia operar ali naquela barreira. Eu comecei a falar. Aqui agora há um poder tremendo, há um poder de Deus. Não se preocupe, porque se eu for levada para o interior, onde não tiver microfone, Deus ainda me deu voz para pregar. Aí ele falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus.
a palavra que sai da boca de Deus. A igreja ainda não voltou para mim, volta para mim em nome de Jesus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Voltando agora, quem é o pão? Quem é a palavra? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. O verbo se fez carne, João capítulo 1. Olha aqui para mim, volta para mim. Eu quero que você saia daqui com o entendimento do poder da palavra. Jesus é o pão. Jesus é o pão. Falou lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de o quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra. João capítulo 1 vai dizer: ele era o verbo. O verbo era o quê? O verbo é a palavra. A palavra se manifestou entre o homem. A palavra se manifestou. A palavra é Jesus. Aí quando voltamos para João capítulo 6, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Porque Deuteronômio vai dizer: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o pão da vida. Começa a se alimentar do pão. Começa a se alimentar da palavra. Começa a comer da palavra. Começa a se alimentar da palavra. Mas deixa eu te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 6 vai dizer assim: que uma multidão agora estava com Jesus. Pela manhã Jesus pega um barco e sai e vai para Cafarnaum. O povo agora olha e não encontra Jesus e nem os seus discípulos. Agora esse povo agora vê que logo pela manhã tem um barquinho. Pega esse barquinho e desce em direção a quem? Quem multiplicou pães e peixe? Jesus. Desce até Jesus. E quando chega lá, eles começam a perguntar: mestre, há quanto tempo o senhor está aqui? Aí Jesus, conhecendo o pensamento, Jesus começa a dizer: vocês me buscar para a multidão. Eu acredito que a multidão está em volta de Jesus. Jesus começa a falar: vocês me buscais não pelos sinais e nem pelas maravilhas que vocês viram. Vocês me buscaram pelos pães que você comeu e saciaram. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É momento, meu irmão, em nome de Jesus, de fazer um jejum. É momento, meu irmão, às vezes, de nós sacrificarmos a nós. É momento de pela manhã nós comemos um pão, mas um pão que é cheio de poder, um pão que é cheio de vida, não um pão sovaco, não um pão francês. É momento de nós comermos palavra, é momento de nós saciarmos da palavra, é momento de nós ser cheios da palavra, porque no momento de deserto, se você estiver com a pança cheia, você vai querer voltar para o Egito. É verdade. Porque eu não consigo ministrar. Porque eu não consigo. Abra aí. Êxodo capítulo 16 e vou finalizar. Êxodo 16. Êxodo 16. Êxodo capítulo 16. Sou de Candalabas. Sou de Candalá. Verso 3. Olha aí as murmurações. E os filhos de Israel. E os filhos de quem? Israel. Os filhos de Israel disseram: quem dera
que nós morrêssemos por mão do Senhor. Olha aí, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de quê? Carne. Meu Deus. Junto à panela de carne, quando que comíamos pães, o quê? Em quê? Até fartar. Até fartar em fartura. Porque nós temos tirado para esse deserto, para matarmos de fome a toda essa multidão. Era uma multidão do povo dos filhos de Israel. Quem dessemos ficássemos no Egito, sendo humilhado, escravo até hoje. Pastor, eu não esqueço que o bispo pregou a palavra lá domingo. O povo clamava no Senhor: tira-nos, Senhor, meu Pai, dessa humilhação. Rogava a Deus: tira-nos desse Egito. Era trabalho atrás de trabalho, carga atrás de carga, aflição atrás de aflição. Aí Jesus levanta um homem para tirar o povo do deserto, para levar para uma terra, mas até chegar nessa terra tem que passar pelo deserto. Aí no meio do deserto o povo começa a murmurar. No meio do deserto o povo começa a lembrar da onde? Do Egito. O povo começa a lembrar do Egito. Eu não sei o que você está passando, ministra. Momento de não tá faltando alimento na minha casa, está faltando comida na minha casa, está faltando algo na minha casa. Não murmura, meu irmão. É no deserto que você tem que louvar. É no deserto que você tem que dar glória. Para de lembrar daquela panela de carne, fartura de pão. Para de lembrar do Egito. Volte para o alvo que é Cristo. Volte para a palavra: nem só de pão viverá o homem. Eu vou encerrar por aqui para não cansar a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha mais versículo, mas eu encerro por aqui. Olha para mim aqui. Eu lanço uma profecia agora sobre a igreja. A Bíblia vai dizer assim, pela boca do salmista Davi, Salmos 37. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fico com essa palavra registrada no teu coração. Eu passo para a pastora Gilane, não vou orar porque ela é o anjo da igreja. Eu passo para a pastora e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.